Olá, boa noite. Oi, oi. Olá, tudo bom, Vanessa? Oi, Nivete, tudo bem? Seja bem-vinda. Como estão? Vamos conversar hoje um pouquinho sobre a força do pai, a energia masculina na nossa vida, como se dá essa conexão, por que ela ocorre, por que ela é tão impactante na nossa vida e nem sempre a gente olha. Nós somos sempre levados a olhar para a mãe, né? Porque a mãe é a mãe, como a gente diz, né? Mãe é mãe. Mas e o pai? Onde fica o papel do homem, do masculino, né? Na nossa vida, na nossa existência. E por que, acredito eu, que mais do que nunca nós temos tantos problemas relacionados à negação, à carência ou à exclusão dessa energia. O que acontece, gente? Nós somos gerados e moramos literalmente na nossa mãe. O embrião fica no útero materno e desde lá nós já vamos pescando todas as impressões que a nossa mãe tem acerca do nosso pai. Só aí nós já temos uma questão bem complexa para analisarmos. Por quê? Porque nós já nascemos com preconceito relacionado ao nosso pai. Ah, Cíntia, mas e se a relação deles foi ótima e tá tudo certo? Aí tudo certo, mas todos nós sabemos que o mundo não é um mar de rosas, que muita coisa acontece e cada um de nós vai ter sua história única. Por que é tão importante sempre olhar para a sua história individualmente? Claro que leituras, lives, né, trocas com profissionais sérios que realmente estudam vão te abrir os olhos. Mais uma vivência é sempre uma vivência, porque porque tem que ser a tua história. Cada um de nós tem o pai e a mãe certos para nós. Ainda que esse pai, que hoje é o... Ó, gente, eu tô mais lisa, então a franja tá... não sei como prender. Enfim. Todo mundo tem uma relação única com seu pai. Independentemente do que esse homem signifique ou tenha feito para você durante a vida. Então, o que acontece? Negar esse pai, julgar, excluir, é sempre um problema. Um problema em que sentido? Ah, Cintia, então eu tenho que conviver com a pessoa que me faz mal, que me agrediu, né? E entre outras coisas. Não, você não tem que conviver. Se é muito difícil, se é muito doloroso, se houveram coisas que aconteceram que vão além, né? Do que a gente consegue levar adiante. Mas para ter a força do pai, que aí não é o CPF, não é o homem, é a força da energia masculina na sua vida, você precisa dizer um sim para o pai. Porque nós somos metade mãe e metade pai. Para ter esse equilíbrio da energia do masculino e do feminino, em algum momento, este homem e esta mulher disseram sim um para o outro. Cíntia, não houve esse sim. Eu sou, sei lá, minha mãe foi vítima de um estupro e eu nasci. Ainda que de uma forma violenta e forçada, houve um sim. Sua mãe podia ter excluído, né? Não te ter. Então houve um sim. Ainda que fosse um sim dolorido, um sim difícil, houve um sim. Cíntia, meu pai faleceu, eu não conheci meu pai. E eu fui criada pelo meu avô, pelo meu padrasto. Sim, esses homens têm um lugar na sua vida, mas pai é um só. É aquele que junto com a sua mãe concebeu você. Então a força que você pega do masculino, não que essas outras pessoas não participem, tá? Mas a força real, a origem da força do masculino na tua vida é a que vem do teu pai. Independentemente de como esse homem é, gente. Não interessa se ele é assaltante, se ele é assassino, se ele é estuprador, se ele... enfim. Nós na sociedade, nós rotulamos muito
e classificamos o que é normal. É uma forma de sobrevivência ainda, de organização social. Mas aqui, dentro da energia e da sistêmica, a gente trabalha com as forças. E o que é essa força? O que esse masculino representa na minha vida? A mãe, ela nutre, ela cuida, ela ampara, ela protege. O pai é aquele que leva para o mundo, que mostra o universo, é relacionado à tua força de trabalho, à busca dos recursos materiais e financeiros que tu traz para tua vida. Então, toda vez que você exclui o pai ou tem alguma mágoa, você tá com essa energia ferida, você tá com essa energia fraca dentro de você. E aí as consequências são várias. Eu vou falar algumas aqui, mas como eu disse já bem no início do vídeo, cada caso é um caso, é importante que você olhe para você dentro do seu contexto, dentro da sua unicidade. Não tem como tratar com generalidade quando a gente fala em questões sistêmicas. As leis estão postas, né? Mas a forma como nós aplicamos e como elas regem a nossa vida, ainda que muito parecidas entre as famílias, elas ainda assim conseguem ser muito singulares dentro da história de cada um. Um dos fatores que nos leva a excluir o pai, o relacionamento que ele teve com nossa mãe, ou tem. Independentemente de serem separados fisicamente, né, ou enfim, matrimonialmente, mas a relação deles acaba refletindo muito no filho. Não é incomum os pais também buscarem os filhos para aliados do lado dele. Quando o pai e a mãe brigam, geralmente eles disputam também os filhos. E isso não precisa ser verbal, gente, é energeticamente, tá? Então, muitos de nós, principalmente filhas mulheres, mas ainda assim muitos filhos homens também, que perdem muito da sua força quando assumem um lado da disputa. Ou eu me alio no exército da mamãe, ou eu me alio no exército do papai. E aí o que você faz? Você começa a cortar o outro do seu campo energético, de forma inconsciente. Como você faz isso? Por exemplo, minha mãe tem algumas questões com meu pai. E ela fica, você viu seu pai? Olha lá, o seu pai bebe. Seu pai não faz nada, seu pai não me dá atenção. Seu pai não me deu tal coisa, seu pai não cuidou de você. Seu pai não olha pra você como eu olho. O que essa mãe tá fazendo? Ela tá te distanciando da força do masculino. Cíntia, mas a gente sabe que tem pai que não participa, que tem pai ausente, que tem pai, enfim. E aí entra a questão. Pai é pai, independentemente do que ele faz. Assim como mãe é mãe. Como materialmente as mães ficam mais com as cargas atualmente, né? Ficam com guarda dos filhos em caso de separação, ficam mais envolvidas com as questões de criação, acaba tendo essa dissociação muito forte da força do masculino nos filhos. E não precisa ela falar. Por exemplo, no direito nós temos um termo, né, que é alienação parental. Não precisa ela jogar esse filho contra esse pai verbalmente. Mas a energia, o sentir permeia o ser. E ele acaba excluindo. Outro ponto muito comum é assim, eu não tive um pai presente, ou eu tenho carências com meu pai, e eu tenho um filho. Automaticamente o meu filho já vai herdando as minhas carências. Ainda que o pai dele seja presente, acompanhe minha gestação, acompanhe a criação desse filho. Eu, como mãe, já tendo essa restrição, essa dor dentro de mim, automaticamente eu passo pro meu filho. Cíntia, tu tá emalhando as mães. Não é, gente, é uma questão energética que é fática, né? Foi comprovado durante anos pelos estudos. Você vai estudando as constelações e você vai vendo isso. E quando você faz constelações, você sente na pele. As carências da infância dos nossos pais são transferidas para nós. E as da mãe têm um peso muito grande. Então, se essa mãe teve problema com o nosso avô, com o pai dela, nós já viemos com o coraçãozinho carregando um pouco dessas dores, dessas mágoas, dessas feridas da infância da nossa mãe com relação ao masculino. E podemos projetá-la e ampliá-la.
na nossa vida com relação ao nosso pai. Então a relação de pai e filho, ela depende sim, em boa parte, do aval da mãe. Há até frases que dizem que o filho só consegue ir para a vida quando a mãe permite a ele o acesso ao pai. E aí, o que seria essa permissão energética de acesso ao pai? Não é, meu filho vai lá com o pai, ou seja criado pelo... Não. É essa aceitação daquele homem que a tomou como pai, como papel energético feminino daquele filho, como participante da estrutura, da criação daquele filho. E quando eu falo da criação, não é da educação, da mantença, necessariamente. É da originalidade mesmo, do nascimento, da viabilidade da vida daquele filho. Então, como eu disse, não se trata do homem, do CPF em si, mas sim dessa questão energética. Então, se alguém não conheceu seu pai, mas reconhece em seu coração que metade da sua vida se deve à energia do masculino, isso já viabiliza o acesso à força, a essa energia para ir para a vida, conquistar o mundo, conquistar o dinheiro, ter força, saber dizer não, romper com as carências. E são complexidades que a gente não tem acesso no dia a dia. Essas informações a gente acaba tendo ou quando você vai estudar as questões de terapia, né? Ou quando você passa por atendimentos. Mas são conhecimentos que hoje estão à disposição de todos na internet, através de vídeos, livros, tem uma literatura extensa, enfim. E qual a importância de saber disso? É a gente se apropriar da própria história e fechando os buraquinhos que a gente tem na alma. Esse é um dos buraquinhos mais fortes que tem, porque o pai representa muito da segurança para o filho, depois da infância principalmente. Na infância é a proteção, é o aconchego, é a defesa, que seria a energia, digamos, benéfica, presente, quando o presente proporcionar tudo isso. Mas num filho já adulto, seria a força que ele tem, o destemor, a coragem, a estabilidade emocional, o uso positivo da raiva, o uso positivo da força, a segurança emocional. Então, quando a gente não tá com a energia do masculino ordenada na nossa vida, nós vivemos de uma forma muito fragilizada. Tudo nos abala. Nós não conseguimos fazer grandes caminhadas na nossa vida sozinhos. É como se tu precisasse do aval e da aprovação de alguém o tempo inteiro. Eu não dou conta, eu preciso de alguém na minha retaguarda. Eu não faço nada sozinha, eu preciso de alguém para me acompanhar. Isso revela muito da carência do masculino, que é aquele que leva, que cuida e que defende. Quando na verdade todos nós já temos essa força dentro de nós. Basta buscarmos. Sabe aquela história assim, do pai que espera a filha na parada de ônibus? Ou leva e busca de algum lugar, tem aquela proteção. Chega uma hora que você é adulto, você tem que ir sozinho. Ai, mas é perigoso, meu pai, tudo bem. Se ele tá ali, se ele pode, que ótimo, que maravilhoso. Mas e o dia que ele não tiver? Como é que você vai se virar? Quando você tem o seu pai dentro de você, isso não é uma questão pra você. Você vai e faz o que tem que ser feito. Em questão negociais. Nossa, eu morro de medo de fechar um negócio. Eu não consigo fechar um negócio sem ter alguém do meu lado pra me dizer que tá ok. O que é isso? É uma carência grande da força do masculino. Então, a gente compreender isso afeta diretamente a nossa vida prática, no dia a dia, no nosso presente. E não sabendo disso, às vezes nós temos umas carências tão profundas que parece que nada resolve. Geralmente a pessoa que é muito depressiva, que sofre muito retraída, ela não tomou a força de um dos pais. E quando ela é assim diante da vida, da sociedade, do todo, geralmente a força do masculino, a força do pai, que foi negada. Às vezes esse pai foi ausente, foi viajar,
faleceu, não quis esse filho, não reconheceu o filho. E aí, além de toda essa história, que já é uma história pesada por si só para cada um que vive, tem toda a questão do contexto no entorno dessa criança. Ah, você viu? Seu pai não te ama, seu pai não presta, seu pai não te quis, seu pai isso, seu pai aquilo, seu pai aquele outro. Só que os familiares não compreendem que essa criança é metade esse pai. Então, toda vez que você nega o pai de uma criança, você está negando e refutando quem ela é, metade dela. E isso, obviamente, vai trazer o quê? Fraqueza, doenças. Eu já postei aqui, tive um caso de alergia aguda, rinite alérgica aguda, e era atrelada a não ir para o meu pai. Porque a minha mãe sempre achou, isso energeticamente, tá, gente? Não é pra sentar o pau na minha mãe. A minha avó já não teve muita convivência com o pai dela, meu bisavô. Minha mãe não teve convivência com o meu avô. E o meu avô foi assassinado enquanto... Acho que minha mãe era bem jovem também, tinha uns 6 anos de idade. Então, a minha linhagem feminina, ela veio muito carente da energia paterna, do masculino. Eis que minha mãe, mesmo casada com meu pai, me teve filho planejado, enfim, energeticamente ela nega a mim o acesso ao meu pai. E a criança sofre, sente. Geralmente, uma das formas bem fortes disso se expressar é com problemas de pele e respiratório. Para quem tem filho pequeno já pode observar já. E o que acontece quando você tem um pai, mas o pai não é legal com você? Você convive com esse pai e esse pai não consegue te dar aquilo que você quer. Geralmente são 2 extremos, tá? Ou é um pai super protetor, que ama demais, que participa demais e que tá sempre ali. Ou é aquele pai inacessível. Ou ainda, né, além de inacessível, ele é grosseiro, ele te machuca com palavras, com gestos, com a forma com que ele se relaciona contigo. O que acontece aí que a gente não entende? Isso vale para pai e mãe, mas hoje o assunto é pai, né, gente? Pessoas feridas ferem outras pessoas. Quando eu falo que a gente precisa muito olhar para nossa criança interior, é porque a nossa criança interior ela pode ser extremamente tirânica. Vocês já viram crianças fazendo bullying umas com as outras? Como a criança às vezes pode ser malvada com um bichinho. Logo no início que ela começa a descobrir, ela tem aquele ímpeto de te beliscar, de te morder, de fazer alguma... Se a gente não olha para nossa criança interior, nós acabamos virando adultos com carências infantis. Só que são carências extremamente potencializadas. Então você pensa, uma mãe que tem uma carência muito grande lá da sua infância vai fazer o quê? Ou ela vai super proteger aquele filho, sem considerar que aquele filho é uma outra alma, uma outra pessoa e tem outras necessidades, projetando a criança interior dela no filho. Ou ela vai fazer o seguinte, a criança dela vai dominar e vai dizer assim, se eu sofrer X, você vai sofrer X, Y e Z. Ah, Cíntia, que cruel isso. Não é intencional. Geralmente não é intencional, tá? É o que chamam de mães narcisistas e também os pais narcisistas, né? Porque todo mundo senta muito pau na mãe, todo mundo ama demais a mãe e se queixa demais da mãe também. Mas o pai, o pessoal é mais comedido. Ah, pai, e deixa. E na verdade essa dor ela acaba sendo a mesma. Então você tem aquele pai que o filho não pode nada, o filho é mega cuidado, é mega protegido, ou aquele pai que tudo que o filho faz nunca tá bom, ele nunca tá feliz com a postura do filho, com as questões de carreira, de escolhas atreladas a relacionamentos. Só que notem que aí quem já tá trabalhando e já tá se relacionando com alguém não é mais uma criança. Mas a nossa criança carente do olhar e da atenção do pai continua querendo aprovação, continua querendo fazer parte. Ah, por que meu pai não olha pra mim? É porque esse pai já fez o que ele pôde.
E aí tem gente que diz assim, ah, mas o meu pai e minha mãe me criaram muito mal, não fizeram nada certo comigo. Se você tá respirando, eles tiveram 100% de sucesso. Cíntia, isso é muito cruel, porque eu tenho dores horríveis interiores. Sim, eu sei. Eu também tenho as minhas. Já tive muito mais. Hoje, né, eu consigo lidar com todos os desafios que me foram apresentados de uma forma muito mais equilibrada, coerente. Mas porque foram anos de tratamento e agora anos já de estudo terapêutico. Então, um dos primeiros passos para a gente assumir essa força, assumir o lado bom, paterno principalmente, que é o nosso tema hoje, é aceitar o nosso pai como ele é. Mas o meu pai ignorante não fala comigo, certo? Como foi a infância desse pai? Como seu avô era com seu pai, com seus tios? Como ele se sentia internamente? Meu pai, por exemplo, ele nunca soube elogiar. Então era sempre uma cobrança. Se eu tirei 8, eu deveria ter tirado 9. Se eu tirei 9, tirei 10, deveria ter tirado 10. Se eu tirei 10 na escola, não fiz mais que a minha obrigação. E aí você pensa assim, nossa, que cruel. É porque com ele era pior. Tirou nota ruim, apanhou, tirou boa, apanhou também, porque, sei lá, talvez não era nem pra estar aqui. O que tá fazendo aqui me mostrando algum papel ou me trazendo feedback de escola, entende? Então é uma coisa muito pesada e às vezes eles não têm como fazer diferente na forma de se expressar. Eu recebi na caixinha de perguntas uma observação assim, o meu pai não demonstra nenhuma afetividade, nenhuma emoção. Pois é, o quanto esse pai não foi obrigado a esconder suas emoções, principalmente também na infância, principalmente com relação ao pai dele. E o que é importante a gente frisar e entender aqui? É que nós não temos que achar isso, romantizar isso também, dizer assim, tudo bem, e vamos aceitar tudo como é, porque se isso te machuca e te faz mal, você tem duas formas de resolver. É aceitando e se blindando. Como eu vou me blindar? Acolhendo a sua criança interior. Quem precisa de atenção, de aprovação, de afeto é a criança. O adulto ele já está preocupado com outras coisas, com outras trocas. Então o exercício da criança interior ele é extremamente importante para todos nós que ainda olhamos para os nossos pais cobrando algo, sabe? Querendo que esse pai olhe pra gente. E quando ele for tóxico, agressivo, maldoso, a gente olha para tudo isso e diz um grande sim e deixa com ele o que é dele e escolhe fazer um pouquinho diferente. Cíntia, mas tu disse que eu sou metade dele, então toda essa força, essa agressividade, isso tudo vai estar dentro de mim? Vai. E aí você faz uso como, quando e onde você quiser. O que não dá pra gente seguir fazendo é seguir nessa carência, nessa dor e lutando para que o pai seja melhor ou diferente do que ele é. Outro ponto que destrói a vida do filho. Meu pai é extremamente infeliz. Ele é depressivo, ele é doente. Eu queria que meu pai fosse feliz. Salvar o pai não está na competência de nenhum filho. Nenhum filho dá conta de tornar o pai alegre, de tornar o pai saudável. Você pode fazer companhia, você pode prestar cuidados, sempre lembrando que ele é maior do que você, principalmente quando esse pai já está numa idade mais avançada. Mas querer mudar os pensamentos e os sentimentos dele, às vezes pode significar uma grande arrogância, porque você não sabe o tamanho da dor dele. E se ele for grosso, reativo e ignorante contigo, é porque talvez ele não saiba fazer diferente. Ele não tem como te dar aquilo que ele não teve. E você não precisa suportar também. Cíntia, então qual a solução para um quadro desses, por exemplo? É fazer com que essa criança ferida do seu pai não ofenda, não agrida mais a sua criança.
Ele vai falar, vai agir, vai fazer o que tiver de fazer, mas você não se abala mais emocionalmente com essa dor dele. Você entende que há algo muito forte dentro dele e respeita. Se for possível, me afasta, se afasta. Tomar pai, tanto pai e mãe, né, gente? Mais uma vez, hoje falando do pai. Tomar o pai não quer dizer que você tem que ficar ali aguentando todo tipo de grosseria, todo tipo de agressão, e às vezes é bem difícil, em alguns casos abusos. Tomar é entender que sim, essa pessoa é assim, não romantizar nem pro melhor e nem pro pior. Aceitar e dizer, bom, tudo bem, daqui pra frente eu sigo o meu caminho com a vida que veio pra mim através de você. E eu escolho fazer diferente. Quando eu trabalhei no hospital, eu trabalhei quase 2 anos no hospital militar. Como eu não sou da área da saúde, eu era da área administrativa. E uma coisa ficou muito forte na minha memória naquela época e eu nem imaginava que hoje isso serviria de exemplo, como que eu vou usar aqui hoje, né? Tinha um senhor que era um coronel da reserva, ele era extremamente franzino, pequenininho, e ele era um amor, aquele idosinho, ele era um fofo, e eu saía da administração e passei a visitá-lo quando eu descobri que ele não tinha visitação. Entrei em contato com a família algumas vezes e a família praticamente abandonou ele no hospital. Como o hospital é militar, é um quartel, né, e ele era, então ele passou meio que a residir ali. E um dia, eu na minha inocência de menina, devia ter uns 23 anos, mas eu sempre fui muito tapada emocionalmente, sabe, gente? Eu não tinha uma visão muito aberta para as coisas. E eu comentei com um colega muito mais antigo que eu e disse assim, gente, que crueldade, esse idosinho aí sozinho, tão querido. E na época eles me chamavam pelo nome de guerra, né? Viana, esse velho foi um demônio. E eu disse assim, como assim? Ele é um querido e tal. E ele me recebia super bem toda vez que eu ia no quarto visitar. Sim, ele foi muito ruim, ele teve 2 esposas, e disse que ele foi terrível para as esposas e maltratava demais os filhos, e os filhos acabaram deixando ele lá. E aí? Julgar esses filhos? Como é que fica a colheita daquele plantio que a gente faz? Então aqui também não é para romantizar, como todo mundo acha que a constelação é uma agressão, porque você tem que amar seu pai, amar sua mãe, aceitar tudo. Não é bem assim, gente. Pra mim, eu vejo muito mais como uma cura pessoal. Você cura a sua relação com aquela pessoa no seu coração. E deixa ela com as escolhas dela, com o que é importante pra ela, enfim. E se você não couber naquele mundo, naquele momento, você não tá deixando de fazer parte. Aquela pessoa não deixa de ser seu pai. Você não deixa de ser filho daquele pai. A pior coisa que tem é renegar pai e mãe. Mas você se dá o direito de se proteger emocionalmente e de respeitar também a dor e a vivência daquela pessoa, e tudo bem. Quantos e quantos casos a gente vê, judiciais até, de filhos que se recusam. Não, é meu pai, mas eu não quero cuidar. Me machucou demais, me bateu, abusou de mim e agora tá doente. A justiça me chama para que eu preste auxílio. Não quero, não consigo. E aí você vai fazer o que com um filho desses? Qual dor dói mais? A de quem tá precisando agora ou a de que também dividiu essa dor a vida inteira? O que eu acho mais interessante entender é que aqui é dor sobre dor. Quando as coisas não dão muito certo, porque na verdade já deu certo, sempre deu certo, porque se você tá vivo, deu certo. A questão é o que você vai fazer com a sua vida a partir disso tudo. E para alguns é muito mais fluida, é muito mais leve, e para outros é muito mais pesada, é muito mais desafiadora. Então, se você é um filho que tem um pai amoroso, prestativo, e vocês têm uma boa relação, ótimo. Cuide para sua criança não se envolver muito com as dores da criança dele. Cuide para você poder crescer, não ficar só dependendo desse pai também. Porque a alma pede o nosso crescimento. Chega uma hora que a gente se recusa, que daqui a pouco aponta um problema de saúde, daqui a pouco aponta um problema grave financeiro, um problema grave de relacionamentos. Então a gente tem que crescer e se movimentar pela vida. Isso é uma coisa que a gente tem que observar sempre.
Se seu pai foi muito ruim, foi um carrasco com você e não tem condições de convivência, a gente nunca fala em perdão. Porque perdão é uma coisa assim, eu estou concedendo algo, eu sou maior, eu sou melhor. Eu gosto de falar muito em aceitação. Aceite e libere essas mágoas do seu coração. E se você acha que é muito pesado conviver, não conviva. Se dê esse direito também. Se libere de tentar salvá-lo, de achar que é melhor, que poderia ter feito diferente no lugar dele. Uma das questões que eu vejo que mais desempoderam as pessoas é isso. Olhar do lugar de hoje para o que foi feito no passado, achando que poderia fazer muito melhor. Provavelmente hoje esse melhor é possível, mas muito provavelmente naquele passado não seria viável. Às vezes até seria materialmente, economicamente, mas emocionalmente, cada um sempre faz o melhor que pode com os recursos que tem. E a gente entender isso também nos faz fluir melhor com essa energia, com essa relação, né, que a gente tem com o Pai. E veja sempre, sempre, se você está olhando para o seu Pai com os seus olhos, ou se você está olhando para o seu pai com os olhos da sua mãe, dos seus avós, com os olhos dos seus tios, vizinhos. Porque independentemente do pai que seja, na maioria dos casos, o filho sente aquela dor quando alguém fala mal do pai. Tá falando mal da metade dele, tá falando mal da sua metade. Então, se alguém falar mal do seu pai perto de você, isso te incomodar, um exercício que você pode fazer é olhar para a pessoa e dizer: tudo bem, mas é o meu pai. E a partir dessa frase você põe um limite. E isso também cabe. Às vezes o seu pai não é legal, mas você não quer ouvir isso. Você não precisa ouvir mais isso. E isso também é um ato de autorrespeito, de autoamor, de autocuidado. E se seu pai foi lindo, maravilhoso com você, ou ele é lindo, maravilhoso, cuide também para não colocá-lo num pedestal. Porque aí a gente tem consequências, né? Quando a mulher faz isso, homem nenhum outro presta. Porque não é meu pai. Então, se não for como meu pai, não serve pra mim. E aí, qual vai ser igual? Nenhum. A face da terra. Quando é o homem, ele vira um fracassado. Porque ele nunca vai ser o pai. E ele vai estar sempre correndo atrás desse ideal. Sempre tentando agradar. Sempre buscando ser igual. Sempre tentando provar pra esse pai o quanto ele é bom. Ah, pai, você é tão bom, olha pra mim. Eu também sou. Então são diversos cuidados que a gente tem que ter, que aos poucos a gente vai aprendendo. Depois que aprende, internaliza. Depois que internaliza, aplica na vida. Para algumas pessoas, esse pode ser um caminho muito suave, muito tranquilo, muito sereno. Para outras pessoas é um caminho de dor. Ou porque realmente essa relação foi muito difícil ou é muito difícil. Ou porque vai se dando conta também de quanto foi duro também com a história desse pai. Eu sempre digo, gente, que o maior tesouro que a gente pode colher na vida é se apropriar da própria história e da própria realidade, é se entender. E uma das formas que a gente tem para se entender é olhar para a história dos nossos pais, da nossa família. Cíntia, eu não sei nada. Eu fui adotada e eu só sei a história dos meus pais adotivos, não sei nada dos pais biológicos. Mas a sua força de vida veio dos biológicos. E aí como você vai atrás? Aceitando, agradecendo. Pai e mãe, onde quer que vocês estejam, como quer que vocês estejam, eu sou metade de vocês e eu aceito tudo como foi. Falar assim da boca pra fora, em uma live explicativa, eu sei que é fácil. Por dentro pode ser muito difícil.
inclusive para quem tem pai e mãe vivos, enfim. Eu já atendi gente que passou dificuldades muito duras na infância, não tanto por falta de amor em si, falta de estrutura, mas dificuldades emocionais mesmo. Os pais não tinham esse suporte emocional para dar e a pessoa teve uma criação tão rígida que ela não se admite também constatar, não é nem julgar, constatar que lhe faltou algo, emocionalmente falando. E isso também é um bloqueio que trava. Então a gente precisa sempre olhar de um lugar neutro, como se você sentasse em uma poltrona e sua vida passasse em uma tela na sua frente. Como foi? Como é? E a partir daí você começa a tomar as decisões e fazer os ajustes dentro de você. Porque falar da boca para fora, saber mentalmente, contribui para termos acesso à informação. Desculpa, gente, travou. Voltou? Acho que voltou. Voltou? Do nada entrou uma pesquisa do Google aqui. Mas o que eu tava falando com vocês. A gente tomar consciência de tudo isso que tá acontecendo pode ser um processo bem doloroso, pode ser um processo de revisão profundo. E eu sempre digo, busque auxílio de um terapeuta qualificado. Não importa o tipo de terapia que você se identifica, né? Desde que você consiga chegar nesse ponto, que eu brinco que é um ponto ótimo. Que o ponto ótimo é o quê? Sei o que tá acontecendo comigo, sei o que eu preciso fazer e vou começar a dar os passos para que isso se concretize na minha vida. Para que eu consiga curar as minhas emoções, para que eu consiga entender a minha história e para que eu consiga olhar para frente com os meus olhos e não com os olhos dos meus antepassados, da minha família ou da sociedade, enfim. Essa é uma liberdade que eu acredito que todos nós necessitamos vivenciar e cada vez mais nos é tolhido, nos é tirado. É tudo muito automático, é tudo muito reativo. Hoje em dia nós temos famílias inteiras, gente, que brigam horrores, se agridem inclusive fisicamente, que não se falam há muito tempo. Mães que têm os filhos e acabam criando eles sozinhas e passam por diversas dificuldades. E esses filhos acabam absorvendo tudo isso. Mas é importante saber que tudo isso faz parte da vida. A gente não tem como mudar a consciência do outro. A gente tem como mudar a nossa. Imagina um adulto cobrando a falta de consciência de um pai, sei lá, de 40 e poucos anos. Ah, você me abandonou, você não foi justo comigo, você... Racionalmente, essa pessoa tá cheia de razão. Ela tem as dores dela, né? Essas dores são legítimas. Mas o que é mais proveitoso? Você cobrar algo de alguém, uma coisa que essa pessoa não te deu, e que por mais que ela queira agora, ela não vai poder voltar atrás e te dar também. Ou, se possível, reconstruir uma história a partir de agora. Ou, se não for o caso, você curar essas dores dentro de você e seguir o seu caminho sem elas. Eu acho que a questão principal pra gente pensar é essa, porque é sempre uma escolha. E nós fomos ensinados que não. Às vezes, tem até uma romantização da dor. Ah, olha só, eu tenho direito de estar sim e de sofrer, porque afinal de contas, eu não tive pai, ou eu não tive mãe, ou eu fui criado pelos meus avós. Gente, é uma perpetuação do sofrimento. Que força essa pessoa tem para seguir adiante? Nenhuma, né? Porque enquanto você tá olhando pro passado, ou enquanto você tá olhando pro que te falta, e isso é que os gurus da lei da atração falam e pregam por aí afora, e às vezes algumas pessoas super aceitam, outras se irritam, mas é um fato muito, muito forte, enquanto você olha pro passado, você não tem força para olhar pro seu presente. Se você não tem forças para olhar pro seu presente,
você não tá construindo seu futuro. Eu falo isso pra vocês de um lugar de quem olhou muito pro passado. De um lugar de quem ainda olha muito pro passado, às vezes. Então, eu posso dizer por experiência própria, prática, empírica, que não vale a pena, gente. É uma perpetuação do sofrimento. Então, se você foi mega feliz, agradeça e siga adiante. Se você teve desafios para enfrentar, teve dificuldades, aceite o que já foi e que não pode ser mudado e escolha fazer diferente agora. Se você precisa de auxílio para isso, procure ajuda. Procure um terapeuta, seja ele de qual for, de qualquer ramo, qualquer área. Fez sentido para você? Tocou seu coração de uma forma coerente, congruente? Faça uma terapia. Porque chega uma hora que essas cascas elas vão se desfazendo e a gente se sente mais leve, mais completo. E aí você tem o quê? Segurança, força, você se banca, você se dá bem nos seus relacionamentos íntimos afetivos. Você consegue trabalhar no que você gosta, trabalhar bem, ter um retorno financeiro pelo que você faz. Você consegue ter saúde física, mental. Gente, saúde mental é a pauta para os próximos anos. Cada vez mais as pessoas adoecem porque não se conhecem e se entorpecem. Não querem olhar para suas dores. Eu não quero olhar para isso me machucou, não quero olhar. E não é mesmo para você ficar olhando e revivendo. É para você olhar mais uma vez, uma única vez, entender e liberar. Isso economiza, gente, anos de terapia. Economiza frustrações. Economiza você de repassar para os seus filhos, quem é mãe e pai, todas essas sensações, essas frustrações e saber direcionar eles na hora que eles precisarem. Te economiza dinheiro na farmácia. Te economiza noites de sono que você perde remoendo dores, pensando naquilo que não foi ou em como poderia ter sido. Então, se tem algo que eu dou uma importância tremenda e que eu sei que é um trabalho profundo a ser feito em cada um de nós, é a cura da criança interior e a reordenação do olhar para a nossa relação com nossos pais. E principalmente com o pai. Porque mais do que nunca o pai tem sido o vilão da história. Não falo isso para defender os homens, aqui vai muito além, tá, gente, disso tudo. Mas eu falo tudo isso para vocês de um lugar de terapeuta, de constatação, de que vocês já pararam para pensar que os problemas que a gente tem hoje atuais, eles vêm de longe? Que todo esse número aí grande de pais que abandonam os filhos ou que não têm responsabilidade afetiva, material, quem são esses homens dentro deles? O que eles carregam em si, quais são as dores, as carências? Porque tá replicado demais, né? A questão do aborto, que ninguém fala, ninguém toca. Eu sempre gosto de tocar, eu acho muito importante. Não são somente mulheres que abortam. Homens abortam também. E carregam isso de si, e dentro de si, carregam essa responsabilidade. E hoje eu acho que era isso, gente. Eu queria trazer pra vocês esse olhar mais expansivo aí com relação ao pai, para que vocês consigam olhar para os pais de vocês com os olhos de adultos, que todo mundo que me acompanha aqui é adulto, né? Do seu lugar, com o seu próprio olho, não com o olho da família, enfim, no geral. E que, se tudo for muito difícil, vocês saibam que sempre tem como aliviar o coração e que esse alívio é essencial para que você siga adiante, faça diferente e viva bem, viva com saúde. Eu vou tirar uma carta aqui para que a gente pense a nossa relação com o pai. Depois eu posto lá, para que todos tenham acesso. E para que a gente reflita como tá essa energia aí masculina na nossa vida.
Eu acho que tem muito a ver, mais uma vez, com tudo que eu falei pra vocês. Ainda bem que eu tiro aqui na frente de todo mundo, que é pra ninguém dizer que eu tô escolhendo carta. Olha aqui, ó. Sozinho. Me parece aqui uma pessoa num tribunal. Não sei se vocês têm essa impressão também. Então veja. Quem é que está sozinha nesse tribunal aí? Cada um vai tirar a sua impressão da carta, tá, gente? Mas aqui me parece alguém sendo julgado. E aí vocês associem aí ao tema da live, o que vai no coração de vocês. Se alguém quiser conversar comigo, contar alguma experiência, contar o que achou dessa carta aqui nos comentários ou inbox, fique à vontade. Eu agradeço demais a presença de vocês. Eu espero de verdade que cada um que passou por aqui possa curar a sua relação com seu pai dentro do coração e ficar só com a força desse pai. Ficar no lugar de filho, de pequeno, e entender que cada um faz o melhor que pode com a consciência que tem, ainda que esse melhor pareça ser algo muito ruim, muito pior. E que dentro de cada homem pode existir um menino muito, muito carente, muito ferido, muito machucado, que não diz respeito a você, não cabe a você cuidar, mas pode ser que você possa olhar com respeito e carinho e se liberar e entender que com toda essa dor, com todos esses desafios, este homem que carrega essas feridas foi o responsável, junto com sua mãe, para que você estivesse aqui hoje vivendo. Um beijo grande no coração de vocês. Até um outro momento. Se precisarem de mim, sabem que podem contar comigo por aqui. Tem o link do meu WhatsApp na bio. Um beijo enorme e até uma outra oportunidade. Tchau, tchau.